Pessoal, vamos abrir o nosso papo matinal aqui falando de um assunto que é recorrente no noticiário sobre o coronavírus. A conduta das autoridades chinesas no início da pandemia. Ô Paulinha, a CNN americana divulgou uma informação importante, né? Vamos a ela. Pois é, olha, de acordo com documentos confidenciais do Centro Provincial de Controle e Prevenção de Doenças de Hubei, esses documentos obtidos pela CNN, a China escondeu informações sobre o avanço da doença e acumulou também erros de gestão. Então, o vírus foi identificado ainda no final de 2019 em Wuhan, e a Organização Mundial de Saúde foi noticiada em 31 de dezembro sobre vários casos de pneumonia. Hoje são mais de 63 milhões de pessoas infectadas no mundo. Esses novos documentos, revelados por uma fonte que trabalhou no sistema de saúde chinês, cobrem um período entre outubro de 2019 e abril desse ano. As informações foram verificadas por 6 especialistas que examinaram a veracidade do seu conteúdo e que esse conteúdo mostra discrepância em relação aos números oficiais divulgados pela China na época. Então, a China nunca revelou, de fato, esse número total de casos da Covid-19 no ano de 2019. Mas nessa documentação, um gráfico sugere que o número divulgado possa ter sido até 4 vezes maior. Então, vamos lá para alguns detalhes aí em relação a esses números, né? Então, o documento não tem detalhes, mas fala de casos confirmados e casos clinicamente diagnosticados. Então, faz algumas distinções entre os casos, né? E coloca ali em número de 200, quando as autoridades chinesas disseram para a OMS que foram só 44 casos de pneumonia de etiologia desconhecida até 3 de janeiro de 220. Então, veja a discrepância. 44 casos informados à OMS e essa documentação trazendo aí perto dos 200 casos. Aí, em fevereiro, as autoridades chinesas relataram 2.478 novos casos confirmados. Mas, na documentação, lista-se um total de 5.918 casos, né? Mais do que o dobro do número divulgado. As autoridades apresentavam um número diário de casos confirmados e maquiavam ali casos suspeitos e casos clinicamente diagnosticados pelos médicos. Outro ponto revelado pelos documentos é a questão de falhas no controle da pandemia, seja por excesso de burocracia do sistema de saúde, falta de equipamentos e lentidão no monitoramento dos casos. Então, em 10 de janeiro, por exemplo, um dos documentos diz que as autoridades ali já relatavam que kits de testes que estavam sendo usados para o diagnóstico do coronavírus eram ineficazes e apresentavam regularmente falsos negativos. Em março, havia uma demora na detecção da doença desde os primeiros sintomas de pelo menos 23 dias. Então, quer dizer, só se descobria que a pessoa estava com coronavírus depois de mais de 20 dias. Então, imagina quantas pessoas essa pessoa poderia ter contaminado nesse tempo, né? Outro ponto levantado é que desde os primeiros casos de coronavírus, a gente tinha ali na China acontecendo também uma onda de influenza. Era um número de infectados por gripe 19 vezes maior do que o comparado ao ano anterior. Esses documentos não chegam a esclarecer completamente a relação do impacto aí entre essa onda de influenza e o início do coronavírus, mas ali sabe-se que o governo, as autoridades nunca chegaram a divulgar essa tal onda de gripe, nunca chegaram a falar também sobre isso. A CNN entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores da China e a Comissão Nacional de Saúde, também a Comissão de Saúde de Hubei, para comentar aí esses documentos, essas descobertas, e não obteve resposta. E lembrando que o próprio New York Times também já havia exposto que as autoridades chinesas haviam colocado segredo e ordem acima do combate aberto à crise do coronavírus no início da pandemia, para evitar alarmar o público e também por interesses políticos locais, inclusive, porque os partidos iriam se reunir ali em janeiro, então minimizaram essa questão do coronavírus. Especialistas em saúde pública acreditam que ao não agir de forma agressiva, principalmente nas 7 semanas do início da pandemia, o governo chinês perdeu uma das melhores oportunidades de impedir que a doença se tornasse uma epidemia. Muito bem, Paulinha. Ô Zé, queria começar por você, querido. Em que termos a China precisa ser responsabilizada e cobrada, né, pela divulgação dessas informações? E quem
deve cobrá-la? Olha, eu conversava com um jurista e ele me lembrava de um termo aqui que se chama responsabilidade sem culpa. Foi criado aqui, foi um grande tema julgado quando as locomotivas a carvão, né, colocavam fogo em canaviais. E os senhores de engenho processaram a Rede Ferroviária Federal e a Rede Ferroviária alegou que não tinha culpa. E o resultado final foi de que, não tem culpa, mas tem responsabilidade. Então, é algo parecido. Isso pode provocar, sim, uma ação geral contra a China, responsabilizando a China por prejuízos, inclusive prejuízos econômicos. Um regime fechado como o da China, nada é crível. Inclusive números, são as primeiras vítimas. Todo mundo desconfia dos números da China e, inclusive, não é nada de origem do vírus em laboratório, que fez intencionalmente, não é isso. Mas é uma responsabilidade geral. Eu conversei com pessoas que estiveram em Wuhan em outubro. Imagine que o vírus já estava rodando desde setembro, segundo informações científicas. Desde setembro, há evidências de que o vírus já estava rodando. E em Wuhan aconteceu uma Olimpíada Mundial, a 7ª Olimpíada Mundial de policiais, em Wuhan. Conversei com pessoas lá que já narravam ali e eles achavam exatamente que era a influenza, uma gripe, né? Então, houve sim um relaxamento do governo chinês no início e para anunciar ao mundo do perigo e da possibilidade de contaminação geral, e é evidente que a China teve todo o interesse também em esconder número. Nada daquela história de que inventou em laboratório o vírus, mas a responsabilização sim. E você, Adriles, qual que é a sua avaliação aí? Veja bem, o vírus é cada vez mais comprovadamente chinês. Chinês no sentido não de uma sinofobia, de atacar a cultura ou o país da China, mas um vírus oriundo da irresponsabilidade, e eu acho da irresponsabilidade com culpas, da China. A gente tem que lembrar exatamente como foi a cronologia desse vírus. Tudo indica que foi por uma insegurança alimentar. Essa insegurança alimentar de pessoas que comem sapos, morcegos, bichos esquisitos, que já produziram outras epidemias, outras doenças, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez da China. O vírus surgiu na China. Um médico infectologista atentou para a possibilidade de uma epidemia, de uma pandemia. Outros médicos se seguiram. Esses médicos foram presos, foram silenciados. Um deles, inclusive, morreu do Covid-19. E, eventualmente, agora surgem essas novas informações de uma maneira de esconder exatamente esses números que poderiam ter afetado, sim, e impedido, sim, a disseminação do vírus. A responsabilização do governo chinês deve ser imediata. E quem tem que fazer isso de alguma maneira, talvez seja a ONU. A ONU não pode ficar exatamente como observadora mundial dos problemas e das questões. Quando a gente tem essas entidades que se chamam globalistas, supranacionais, por burocratas não eleitos, a gente percebe, por exemplo, que a OMS, em relação à insegurança alimentar da China, nunca fez uma única crítica, sequer acerba, sequer pontual, em relação a esse tipo de insegurança alimentar. Ou seja, a OMS, de alguma forma, ela teve um conluio com a China, sim, na disseminação desse vírus. E é importante salientar que a China é talvez um dos poucos países, talvez o único que eu saiba, que ainda lucra em relação ao vírus. Ou seja, ela cresce economicamente, exponencialmente, exportando os equipamentos de salvaguarda para manutenção do combate ao vírus. Ou seja, ela lucra com a própria desgraça e, se ela não produziu, ela foi responsável direta pela produção através da sua irresponsabilidade. Eu acho que a China, o fato de ela ser uma ditadura e de ser atacada e criticada, é uma coisa salutar no mundo. A gente tem que lembrar sempre que a China tem um tipo de cultura que não preza a livre expressão do indivíduo. Eles têm uma visão de Estado, uma visão coletivista. Mao Tse-tung matou dezenas de pessoas em nome dessa percepção imperialista de manutenção do poder e de ampliação da cultura e do Estado chinês. Ninguém quer essa cultura estatista e coletivista. Eu acho que é por isso
eu fico muito nervoso quando as pessoas criticam quem critica a China. A diplomacia em relação à China, os negócios que todas as pessoas têm com a China, não pode se sobrepor a exatamente salvaguarda de vidas humanas que estão sendo perdidas, de empregos que estão sendo perdidos, de economias que estão sendo destroçadas, de famílias destroçadas, exatamente pela responsabilidade, sim, direta, através da irresponsabilidade do governo chinês. Entidades supranacionais, se é que eles prestam para alguma coisa, elas têm que apontar o dedo, e o dedo é para o governo chinês, o governo ditatorial e homicida e genocida de Xi Jinping. Joel, de alguma forma, essa notícia que a Paulinha relatou prejudica a credibilidade da vacina chinesa? Olha, Paulo, o que essa notícia nos traz à mente, ela reforça e dá mais dados concretos sobre uma acusação séria e real que já era feita aí ao longo dos últimos meses. No período inicial do coronavírus na China, o que a gente viu foi uma negligência criminosa e uma perseguição também criminosa das autoridades chinesas sobre os médicos que estavam alertando para aquilo e sobre jornalistas que estavam cobrindo também essa nova doença que estava chegando. Isso em 2019, início de 2020 ainda. O governo chinês, ainda há uma dúvida aí até que ponto foi só a autoridade local de Wuhan, ou o governo federal central também participou disso, mas o fato é que o governo chinês foi criminosamente negligente, fingiu que não acontecia nada e perseguiu as pessoas que alertavam para essa ameaça real à saúde pública. A responsabilidade chinês se dá aí, não com teorias da conspiração de que não, criaram num laboratório para espalhar pelo mundo. Lembra? O vírus se espalhou inicialmente exatamente em cidades chinesas, né? Eles não iam criar um vírus para espalhar na própria cidade deles ali, quem sabe o quanto ia chegar ou não em outros países do mundo. Então não foi uma criação planejada do governo chinês, uma arma biológica, nem nada disso. Foi, provavelmente, condições sanitárias que não estavam devidamente controladas, geraram um vírus que foi para seres humanos e que o governo chinês foi negligente em combater, fingiu que o problema não existia. Isso é típico de ditaduras, né? Ditadura, o primeiro impulso do governo é, se uma notícia é ruim, abafa. Finge que isso aí não existe, persegue quem está falando contra. Foi o que a autoridade lá de Wuhan fez, não se sabe até agora com qual grau de cumplicidade do governo central da China ou não. O fato é que depois a China também reverteu essa postura. A China passou a alertar, passou a ser um dos países que mais promovia aí medidas para tentar cuidar e conter o vírus ao redor do mundo. E o governo chinês, o governo central, chegou até a criar uma homenagem, uma estátua lá do médico que morreu e tudo, que alertava para o coronavírus. É claro que veio tarde demais, tanto para esse médico quanto para o grau, para o alastramento da pandemia no mundo inteiro. Quem que tem que lidar com isso? Olha, esse tipo de conduta, assim como a gente reclama do Brasil e fala com razão, olha, se o Brasil queima e destrói a Amazônia, o mundo inteiro sente consequências. Ora, se a China permite que um vírus se alastre e o governo tenta abafar aquilo, isso produz consequências mundiais seríssimas, que a gente está vivendo até hoje. Portanto, é sim um assunto que o mundo inteiro precisa se unir e precisa garantir que isso não aconteça novamente e pensar em algum tipo de responsabilização da China por essa negligência criminosa inicial. Quem faz isso? É o Concerto das Nações, ONU, sem sombra de dúvida, mas eu acredito que vai ter que ter a liderança dos Estados Unidos. Sem Estados Unidos tomando uma liderança proativa nessa questão, eu acho muito difícil a gente pensar na ONU tomando sozinha ali, de uma forma totalmente multilateral, essa questão. Agora, quanto à vacina, Paulo, veja bem, a vacina do Coronavac é feita num laboratório de renome mundial e feita em parceria com laboratórios ao redor do mundo inteiro. O Instituto Butantan, aqui no Brasil, ele não tem nada a ver com a autoridade chinesa, não tem nada a ver com a ditadura, não tem nada a ver com a perseguição a jornalistas, nem nada disso. É o instituto que produz as vacinas do Brasil. Mais de 70% das vacinas vem justamente aqui do Instituto Butantan. Ao mesmo tempo, os remédios que a gente toma, diversas vacinas, insumos médicos em geral, milhares deles, grande parte deles, vem justamente da China. Então, no que diz respeito à produção de medicamentos, de insumos médicos, de vacinas, a China, como ela exporta para o resto do mundo, ela faz questão de que essa produção seja minimamente fiscalizada e esteja aí sempre tendo um acompanhamento mundial dos produtos que chegam. A gente não tem nenhum motivo para duvidar do laboratório lá, o Sinovac, nessa questão e, mais especificamente, nós estamos pesquisando essa vacina. O próprio Instituto Butantan está fazendo. Então, eu acredito que não haja grandes motivos, não, para se duvidar da Coronavac.
A gente tem motivos para duvidar de qualquer tipo de processo que seja feito internamente na China. A China já tem um histórico de vacinas que não deram certo, que deram sintomas muito ruins em bebês recém-nascidos. Eles não têm uma noção de indivíduo. O Instituto Butantan, que pese meu respeito por seus participantes lá, eventualmente erraram, colocaram projeções de mortes completamente equivocadas, colocaram projeções de pessoas salvas por medida de isolamento completamente equivocadas. Eu não quero acusar de um tipo de politização do Instituto, mas eu acho que deve-se sim se desconfiar, não só da vacina chinesa, mas de outras também, embora eu acho que seja uma coisa fundamental a vacina nesse momento, porque uma vacina tem um prazo de 4 a 5 anos mínimos para verificar sua efetividade, não só na pessoa imediatamente, mas em gerações futuras, em filhos, em efeitos colaterais a longo prazo. Só que a gente não tem outra escolha, Joel. Perfeito. A gente não tem outra escolha a não ser assimilar a vacina ou chinesa, ou de Oxford, ou Pfizer, ou qualquer outra que vier. Mas a desconfiança, sobretudo a desconfiança de uma vacina oriunda de um governo que criou pela sua irresponsabilidade o vírus, eu acho que é bastante salutar. Joel, 1 minuto. Mas, Adriles, é bom a gente salientar, Adriles, que outras vacinas também usam, né? A AstraZeneca, por exemplo, essa vacina de Oxford, que está sendo desenvolvida, parceria aí da Fiocruz com o governo, com a Inglaterra e com Oxford, ela também usa na sua produção insumos vindo de onde? Da China. Então não tem muito como fugir disso, sabe? Se você disser que, tudo que vem da China, então é duvidoso, a gente não sabe se é verdadeiro ou não, então nenhuma das vacinas provavelmente vai funcionar ou deve ser confiada aí. Eu acho que não existe nenhum motivo. A questão é, existe algum motivo para a gente desconfiar? Calma. Existe algum motivo para se desconfiar especificamente da Coronavac e não de todas as outras? Não. Os motivos que você levanta, por exemplo, a gente precisaria de mais tempo para ver todos os efeitos colaterais, ok. Mas esse é um motivo para se desconfiar de todas as vacinas que estão sendo produzidas e não especificamente a mais da Coronavac. Esse ponto, não existe motivos específicos para a gente ver com maus olhos ela. Okay. Qual que é a minha posição? Minha posição ditadura obscura que tem processos obscuros de produção de vacina de remédio. A gente vai tomar a primeira vacina que for devidamente aprovada pelas autoridades competentes e queremos que ela seja o máximo distribuída pelo Brasil. Talvez até mais. Pelo amor de Deus, é o programa da vacina chinesa, né, Vini? Nossa, hein? Pelo amor de Deus. Você que fez a pergunta, a culpa é sua. Do céu.